E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 7 de janeiro. Copa da Bélgica, Bruges e Leuven. Nos últimos 5 jogos, o Bruges venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Leuven venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Bruges, 3-1 e 1-0. Palpite, Casa vence. Truiden e Genk. O Truiden nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Genk venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, 1 vitória do Genk e 2 empates. 1-1, 3-2 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato egípcio, Al Ahly contra Ismuha. O Al Ahly é o terceiro e o Ismuha o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Al Ahly venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Ismuha venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas equipes se enfrentaram ano passado e foi 1-0 para o Al Ahly. Palpite, dupla chance, Casa vence empate para completar um bilhete ou jogo under menos de 3 gols e meio. Copa do Rei, Eldense contra Valência. Nos últimos 5 jogos, o Eldense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Valência empatou 2 e perdeu 3. Palpite, fora vence empate e anula. Ou dupla chance, fora vence empate. Copa da Liga Inglesa, jogo de ida, Arsenal e Newcastle. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 1 vitória para cada lado, 1-0 e 4-1. Palpite, Casa vence empate e anula. Ou dupla chance, Casa vence empate. Copa da Liga Portuguesa, Sporting e Porto. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 4 e empatou 1. Ano passado, essas equipes se enfrentaram 4 vezes. 3 empates e 1 vitória do Sporting. 2-2, 1-1, 3-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Turquia, Sivasspor contra Besiktas. Nos últimos 5 jogos, o Sivasspor venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 1 vitória para cada lado, 1-0 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Antalyaspor contra Kocaelispor. Nos últimos 5 jogos, o Antalyaspor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Koca venceu 4 e empatou 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa São Paulo, Inter. Palpite, Inter vence. Rio Branco e Corinthians. Palpite, Corinthians vence. Picos e São Paulo. Palpite, São Paulo vence. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Turma, temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E para ajudar na recomendação do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.